Bora lá, gente, para mais um episódio de Velho Pod, experiências que inspiram. Ó, tem que se inscrever no nosso canal, ativa aquele bendito sininho que é para vocês saberem todo episódio que tá chegando novo. Toda quinta-feira tem episódio novo no ar. E a gente tem patrocinadores, amém, Senhor, porque é isso que a gente precisa para que Velho Pod continue aí trazendo experiências. Drogas Mil, Side Cuidadores de Idosos e Lar Residência Centro Residencial Geriátrico estão aqui presentes no Velho Pod, trazendo mais experiências e mais inspirações para vocês todos os dias. Então, segue a gente nas redes sociais, ativa lá o nosso sininho no YouTube, a gente também tá no Spotify e bora para mais um episódio que eu tenho certeza que vai ser imperdível. Então, a nossa convidada de hoje, vocês não têm noção. Eu conheci esta mulher, né, lá para as bandas de Niterói e foi assim, amor à primeira vista. Sabe aquela pessoa quando você bate o olho e fala, uau, é ela. Então, hoje com vocês, eu tô muito honrada de receber essa mulher gigante. Eu tô falando, velho, aqui no Velho Pod não tem ninguém assim, ó, meia boca. É só gente FFFF. E essa é a nossa Luzia. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Eu tô muito feliz e muito orgulhosa. Para abrir os nossos trabalhos, aqui, Lucia, a gente fala idade sem problema. E 64 caminhando para 65. 64 caminhando para 65. Isso. Então, se apresente para a galera do Velho Pod. Quem é você? O que você faz? Primeiro, é claro que eu quero agradecer estar aqui. Eu me sinto muito honrada porque esse projeto é um projeto que tem muita seriedade, é um projeto que não acontece por acaso. E no momento em que faz muito sentido para mim. Eu estava conversando com uma amiga que eu tô pela primeira vez nesse momento me sentindo envelhecendo. Mas não no sentido decrépito da coisa, no sentido ruim. Mas eu tô na minha fase da vida, como eu adolesci, eu tô envelhecendo. Sim. É mais uma etapa. Bom, nesses 64 anos, 30 são dedicados à criação e produção de eventos. Hoje a gente conhece como marketing de experiência. Então, eu passei boa parte da minha vida ajudando marcas a se destacarem no mercado a partir de eventos, ações promocionais. E hoje eu direciono isso para empreendedores que tenham conteúdo, que tenham alguma entrega e não sabem como transformar aquilo numa experiência bacana, gostosa, que pode ser um treinamento, um workshop, um evento, um fórum, enfim, alguma coisa que aconteça. Então, eu estou na ativa ainda. E isso é muito importante, né? É vital. E quando foi... eu lembro quando a primeira vez que a gente se conheceu e já foi num evento e a gente ali discutindo muitas coisas, você falou para mim, Roberta, como quando eu assumi o cabelo branco ou quando eu comecei nesse processo do envelhecimento, como a percepção das pessoas em relação ao meu trabalho também mudou. De alguma forma, assim, será que ela ainda dá conta? Foi isso mesmo? Foi. Engraçado que assim, quer dizer, na verdade engraçado não tem nada, mas o meu cabelo começou a ficar branco a partir de uma notícia muito ruim, que foi o câncer de intestino da minha mãe. A partir dali, meu cabelo começou branquear. A branquear. Você vê como o estresse emocional. Exatamente. E foi, para mim, uma coisa muito difícil. Eu não queria ter o cabelo branco, aí comecei a fazer rena, na época era rena. Rena. Então, inicialmente, você não queria esse cabelo branco? Inicialmente, eu não queria, eu comprava a ideia de que ter cabelo branco era alguma coisa que ia me deixar envelhecida. Porque a gente ouve, né, aquela coisa do que a gente ouve. E aí eu fazia, aí durava 6 meses. Depois começou a durar 3, depois 2, depois eu falei, chega. E aí eu não conseguia mais. Aí eu comecei a investir no meu cabelo branco. Shampoo. Eu comecei a curtir. Aos pouquinhos eu comecei a fazer amizade com ele. Com ele.
né? Começou a se entender com ele e a gostar do que estava olhando no espelho. Comecei a descobrir o melhor corte, alguma coisa que me fizesse sentir melhor, né? Mas o interessante, isso eu já te contei, né? Os homens passaram a me elogiar, até porque na época eu deixei o cabelo grisalho, não era muito comum, como é hoje. Sim. E aí eu tive, assim, algumas manifestações masculinas, pô, que interessante. Positivas. Pô, é legal, porque você é muito moleca, e você de cabelo grisalho, você fica interessante. Eu estava numa produção junto com o Irã Ravache, da Irene, e ele falou, eu acho essa combinação muito interessante, porque você é muito moleque com esse cabelo grisalho, fica uma coisa assim... Porque você combina muito com esse cabelo. Eu não consigo te imaginar num outro cabelo, entendeu? Numa outra formação. Você de cabelo loiro, cabelo preto, cabelo ruivo. É porque o pessoal costuma dizer que a mulher envelhece e vira e fica loura, né? Pois é, eu não consigo ver você assim, não. Eu também não. Agora, o triste da história é que mulheres, amigas, não estou falando de gente estranha, amigas, chegavam para mim e diziam, poxa, mas é muito relaxamento, isso te envelhece, você não quer pintar, você não quer fazer, você não tem tempo. Eu falo, gente... não é questão de tempo, não é questão de dinheiro, não é questão, eu quero, eu estou bem assim. Eu me sinto bem assim. O triste é que a mulher... Invalida a outra. Foco aqui, por favor, porque é isso que nós estamos falando. Por que é que mulher invalida tanto a mulher? Porque isso é muito louco. Eu acho que ela não sabe lidar com a própria insegurança dela, o receio dela. E é claro que a gente tem crenças que são ditas aí, a gente pode comprá-las ou não. Durante algum tempo eu comprei o que é natural, é normal, eu entendo. Eu aqui não estou fazendo propaganda e achando que toda mulher tem que ter cabelo. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a pessoa tem que estar bem com aquilo como lhe é possível estar. E como que você se vê no espelho, né, Lucy? Porque assim, às vezes você olha pro espelho e você fala, cara, eu tô sensacional, né? Esse cabelo branco, esse cabelo curto. E tem mulheres que, de repente, estão pintando o cabelo numa exigência social e estão se sentindo mal com aquele cabelo. E não combina. E parece, que nem quando você bota um vestido com decote aqui até o umbigo e passa a festa inteira ajeitando o decote. Fica artificial. Ou assume o decote. Olha, eu já tive histórias que foi assim, eu sou professora, dou aula em universidade. Eu já tive uma aluna que chegou para mim e falou assim, professora, eu posso trazer a minha avó aqui semana que vem? Pode, mas por quê? Porque ela tem mania de pintar o cabelo a caju, ficou horroroso. Eu quero que ela veja a senhora, o cabelo da senhora, para a senhora conversar. E já tive aluno que na segunda semana apareceu de cabelo branco. Ué, o que você fez? Queria ficar parecido com a senhora. Ai, que maravilhoso. Então, assim, vira realmente uma marca registrada. Sim, né? Sim. Quando você lida com aquilo de uma forma. Então, eu acho que assim, eu sinto saudade. Eu já tive o cabelo comprido todo. Eu sinto saudade de ter o meu cabelo comprido quando eu era atleta. Eu tomava banho e saía com o cabelo molhado. Na época que shampoo tinha perfume. E aí eu sinto falta de ter cabelo para mexer. Eu sinto falta. Só que o cabelo branco ele tem uma outra consistência, uma textura. Ele não cai mais. Ele vira uma pluma. Né? Então não dá mais. Então eu prefiro ele curtinho. Quando eu me casei, o cabelo era preto, mas eu casei com cabelo curtinho. Então eu sempre gostei, né? Então eu acho que assim, o legal é quando você se descobre. Eu fico vendo as meninas muito jovens hoje, você vai numa festa, não sei se você tem a mesma percepção, elas estão todas muito parecidas. As roupas iguais, o dente igual, o rosto igual, a boca igual, tudo igual. O cabelo. E aí, assim, eu percebo que eu chego num evento
E, assim, na verdade, eu acabo me destacando. Se destacando, sim. Então, assim, na verdade, assim, eu não me reconheceria de outra forma. Não, eu acho que nem eu te reconheceria de outra forma, porque eu acho que você é tão perfeita assim, é o que você falou. Quando você chega, a gente olha, a gente para te olhar. E eu acho que isso é muito bacana. Agora, né? uma coisa, pegando o cabelo como gancho, eu tenho percebido uns perfis no Instagram de mulheres gordas fazendo perfis sugerindo looks para sair. E eu tô amando isso. Sim. Eu tô achando muito legal. Não é que eu tô aqui endeusando ser gorda. Eu fui obesa, eu era atleta. Aí, quando eu me casei, eu parei de treinar, não gostava de academia, eu fui engordando, eu comecei a engordar, eu cheguei a 130 quilos. Eu acho muito importante você falar isso, tá? Porque, assim, essa fala, né, de não romantizar a obesidade, mas a gente entender que todo mundo, existe possibilidade de vários corpos, exatamente. Né? Mas é muito legal você falar isso, porque você já foi muito obesa. Eu né? fui atleta, eu tinha 1,74 m, pesava 70 quilos. Ok. E parecia menos, porque era uma estrutura muscular óssea, também, uma né? estrutura óssea muito pesada. Então, isso acaba... Engraçado que ontem eu dei entrevista para um plano de saúde, que eu estou mudando, e aí ela falou, quanto você pesa? Eu, 73. E quanto você mede? Eu falei, eu já tive 1,74, hoje eu tenho 1,70. Aí ela fez as contas. Bom, aí eu fiz as contas aqui, você tá com sobrepeso. Eu dei uma gargalhada, eu ri. Eu falei, eu não vou nem comentar essa tabela. Lógico que não, porque essa tabela tá tão obsoleta. Eu falei, eu não vou nem comentar. Não, é que nem baixar índice de açúcar para o pessoal começar a tomar remédio mais cedo. Abafa. E aí, eu fui engordando, cheguei a 130 quilos. Há 10 anos atrás, eu fiz uma bariátrica. De novo, sofri o preconceito das mulheres. Poxa, você nem tentou, você escolheu o caminho mais fácil. Eu falei, fazer uma bariátrica, cortar o meu estômago é o caminho mais fácil. Eu estava com a apneia severa do sono, eu corri o risco de morrer. A bariátrica foi para salvar a minha vida. Eu devia ter feito ela antes, eu não me arrependo, sou feliz da vida de ter feito. Agora, eu não tive coragem de fazer as cirurgias plásticas às quais eu tinha direito. Eu não tive coragem, eu tenho sobra, mas eu não tive coragem de fazer. Não quis, não, era uma coisa que não me incomodava ao ponto de eu chegar e fazer a plástica. Agora, essa fala é muito interessante e é muito importante porque é incrível, e aqui de novo a gente vai falar dos preconceitos e de quanto as pessoas são cruéis nas suas falas sem conhecimento de causa. Né? Eu fiz um vídeo na minha rede social há uns dias atrás com o falecimento da Preta Gil e a comoção que gerou, né? E eu lembro que na época, em fevereiro, quando teve o carnaval, ela estava no carnaval na Bahia e ela estava, né, num lugar mais reservado e aparecia ela assistindo e chorando, muito emocionada de ver. E as falas das pessoas ali naquele momento, depois não sabe porque fica doente, depois não sabe porque tem infecção, depois volta para o hospital e reclama. A crueldade dessas falas, Lucy, porque assim, você sabia que os médicos já tinham dito para ela que não tinha mais jeito? Será que você parou para pensar que ela era realmente o último carnaval da vida dela e que ela viveu aquilo ali e que bom que ela pôde experienciar aquilo antes de morrer? E ela, sabendo que era o último, quantas pessoas viveram um carnaval o último como ela e não sabiam e não aproveitaram? E não aproveitaram e não tiveram a escolha, né? Então, quando uma pessoa diz para você assim, que caminho fácil, né? Como se passar por uma cirurgia fosse o caminho mais fácil. E quem disse que para você naquele momento não era a única alternativa? Eu levei um ano para fazer a bariátrica, porque eu digo que eu queria digerir a cirurgia.
cirurgia. Aham. Tem pessoas que contratam médico hoje e um mês faz. Sim. Eu precisei de um tempo, porque como diz o doutor Luiz Alfredo, que fez a minha bariátrica, é um compromisso para a vida inteira. Sim. Então, ele falou, não dá para depois, o estômago não cresce de novo, você vem aqui e eu aparo de novo que nem uma cutícula. Então, eu sabia que era um compromisso para a vida inteira. Então, eu quis que aquela decisão fosse muito certeira. É diferente de um cabelo que porque a hora que eu quiser, eu posso pintar meu cabelo. Sim. É diferente quando eu opto por fazer uma bariátrica. Então, eu vejo hoje esses perfis dessas mulheres gordas, botando a calça, o enfeite. Eu vou te falar uma coisa que, assim, eu me emociono e acho que, assim, eu falei, que pena que na época que eu era obesa não tinha esse tipo de coisa. Não que eu não fosse fazer a bariátrica, mas acho que é um alento. Eu fico imaginando as pessoas que são gordas como essas pessoas que estão lá e vendo, e elas ficam lindas. Sim. Elas se maqueiam, elas botam um brinco, elas botam um acessório, ela combina a calça. Tem até uns perfis que é uma mulher magra e uma mulher gorda com o mesmo vestido. Sim. E não tem ali um sentimento de comparar. Olha como ela que é magrinha fica mais bonita. Às vezes, na mulher gorda, fica até mais bonita. Mais bonito. Drogues Mil, clica e retire em até 30 minutos, comprando pelo app ou pelo site, a sua compra em 30 minutos até você. É porque, na verdade, é para mostrar que todos podem, né? Na verdade, o objetivo ali não é comparar, não é diminuir, não é falar que está certo ou que está errado, mas é mostrar que para todo corpo você tem aquela possibilidade. E que todo corpo tem limitação. Tem limitação, exatamente. Todo corpo tem alguma coisa. A mulher que é macérrima, ela também pode encontrar e falar, não gosto do meu peito porque é pequeno, ou meu quadril, ou aparece aqui a minha anca. Ela vai reclamar de alguma forma. Você falou da Preta Gil, a fala da Preta Gil, que para mim é mais poderosa, é quando ela disse, eu sei que eu tenho privilégio. Sim. Eu sei que eu tenho condição de tratar com todos os médicos, por isso eu não reclamo. Eu sofro, mas eu não reclamo. Não reclamo, exatamente. Então, eu acho que essas pessoas que têm falas racistas, falas maldosas, cruéis em relação a qualquer pessoa, deveria pensar nesse sentido, né? Primeiro, saber se eu pedi opinião. Começa por aí. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Tem gente que chega perto e aí começa a me dar opinião do cabelo branco. Eu não pedi a opinião da pessoa. As pessoas têm mania de dar opinião àquele... Não necessariamente pediu. E saber o que é importante para o outro. As pessoas têm uma ânsia de falar, uma ânsia de dar opinião. Parece que hoje todo mundo tem que ter opinião sobre alguma coisa, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu não tenho opinião formada sobre tudo. Não tem. Cortella diz que só quem nasce pronto é fogão e geladeira. É isso. Eu estou me formando a cada dia. Quando eu dou uma palestra, uma aula, eu digo para os meus alunos, eu quero que vocês saiam daqui insatisfeitos. A satisfação vai te estagnar. Sim. Então, as pessoas têm mania de achar que descobriram a roda, que sabem a solução para os problemas de todas as pessoas. Eu acho, pare e pensa um pouquinho, se você não está com dificuldade de olhar para os seus próprios problemas, para as suas próprias decisões, que muitas vezes você tem que tomar decisões e você não as toma. E aí você fica querendo tomar decisão na minha vida. Já é difícil eu tomar decisão da minha vida, que dirá ter alguém querendo decidir por mim. É muito isso, mais porque, complicado. E é tão doido isso, Lucy, porque o que acontece? É você ter uma opinião e não só... as pessoas hoje, eu acho que o grande caos do mundo hoje é porque não é só uma questão de ter opinião, você quer ter razão. Né? A pessoa quer ter razão e aquela razão é a razão absoluta e ela acha que todo mundo tem que concordar. Então, se você não concorda, você a odeia. Né? As pessoas entraram nesse lugar. Se você não concorda comigo, você me detesta. A gente teve isso nas redes sociais na época das eleições. Exatamente. E isso continuou de uma forma que é uma maluquice. Enquanto, na verdade, a gente não precisa concordar em tudo. Aliás, quando a gente concorda em tudo, Lucy, o que a gente cresce?
A gente não cresce em nada. Gente, aquela velha história, né? Assim, o que faz o mundo girar não é a resposta, é a pergunta. Exato. Você não tem que ter resposta para tudo. Eu acho que aí o envelhecer me liberta de muita coisa. Porque ao momento que eu percebo que eu estou envelhecendo, eu começo a perceber que eu posso voltar a ter dúvidas como adolescente, né? Assim como adolescente, eu posso me permitir não saber. Eu estou num momento, por exemplo, de trocar plano de saúde. Para mim, é uma decisão muito difícil. Eu estou muito satisfeita com o meu plano, só que eu não tenho condição e acho um absurdo eu pagar o que eu estou pagando e não poder, como plano pessoa jurídica, declarar aquilo no imposto de renda. Sim. Então, eu estou mudando o meu plano e sei que eu vou ter que fazer concessões. Eu sei que eu estou mudando para um plano que não é a mesma coisa, só que eu vou pagar menos da metade. E aí, o que eu valorizo? É a minha paz, é meu sossego e eu poder viver a minha vida. Isso o envelhecer me trouxe. Quando eu estava no auge dos meus 30, 40 anos, eu tinha que correr atrás da vida, eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha que ser poderosa, eu tinha que fazer sucesso. E aí, para isso, eu deixei muito meus filhos na casa da minha mãe, ou eles sozinhos, porque tinha evento. Em aniversário de 1 ano da minha filha, eu cheguei no meio da festa, porque eu estava montando o prêmio colunista na SPM. E era isso a minha vida. E tudo bem. E tudo bem. Era aquilo que você dava conta naquele momento. Naquele momento. Hoje, eu não quero ter que dar conta de tudo. Você acha que isso a idade trouxe de bom? Eu acho que a idade, e quando eu a reconheço, porque assim, eu com 64, né, eu agora, como eu te falei no início, né, eu percebo assim, a minha condição de uma pessoa mais velha, de idosa, mas percebendo isso de uma forma positiva. Tá bom, eu estou mais perto do fim, por conta de idade. Agora, tem gente... Hoje eu soube de uma amiga, tem um filho e estava grávida, acho que de 4, 5 meses. Hoje ela publicou que perdeu o bebê. A Tati Machado deu entrevista e ela falou, não é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez, exatamente. Então, eu com 64, estou aqui viva. E gente, teve 2 casos de bebês que não chegaram a nascer. Sim. Então, não tem garantia de nada. Sim. Né? E a própria fala, eu estava falando com a Lu Fernandes aqui antes, e a gente falando sobre as palavras, né? Quando eu coloquei velho pode no ar, quando eu fiz o cantinho da geriatria, o quanto eu fui massacrada por esses nomes, né? Muita gente quer que eu troque o nome do cantinho da geriatria, porque acha um absurdo eu colocar cantinho da geriatria, que tinha que ser cantinho da melhor idade, cantinho da mais idade. Já me deram como... E, de novo, eu não pedi opinião de ninguém, eu não pedi, falei assim, vamos mudar o nome do cantinho? Mas as pessoas querem que eu mude. Velho pode, então, foi uma coisa horrorosa. Por que velho pode? Foi porque velho pode, né? Porque qual é o problema, né? Porque não pode. Por que a gente não pode falar sobre a idade? Por que a gente não pode falar sobre esse processo do envelhecimento e que pode ser bom ou ruim, mas o bom ou ruim, para mim, tá em qualquer idade. Porque se a gente for falar hoje com a Tati Machado, ela não tá na melhor idade. Não. Concorda? Ela não tá na melhor idade. Você hoje está na melhor idade do que ela. Porque ela tá vivendo uma situação que ela não pode estar neste momento bem. Como ela diz, né? que ela não está vivendo a Tati que ela gostaria de ser. Exatamente. E é isso. Então, eu acho que a melhor idade é aquela em que a gente está inteiro com a gente. E acho que, assim, por mais... tem uma coisa que eu digo sempre, que é assim, não se prive de fazer escolhas, por mais difíceis que elas sejam. Sabe por quê? É isso. Porque se você não escolher, vem alguém e escolhe por você. Aí é brabo. Então, eu acho que quando a gente vê que a gente pode fazer escolhas, por mais difíceis que elas sejam, eu não abro mão disso. E eu quero te dizer que essa consciência do envelhecer, ela veio também com a leitura do teu livro, por ter conhecido você, de ter... quando você fala a palavra meus velhos e fala de um jeito que mudou.
Então, eu acho que, assim, a gente não pode ter medo de falar algumas palavras. Eu sou velha, eu tô hoje cada vez mais parecida com a minha mãe. E acontece, gente, minha mãe tem 86 anos. Aí eu saio com a minha mãe na rua e tem gente que fala, legal, vocês são irmãs? O que eu faço? Ai, meu Deus do céu. Então, deixa eu te explicar. Então, vocês são irmãs? Não, eu sou filha dela. Eu poderia me ofender, eu poderia me sentir... Mas não, eu tenho maior orgulho. Então, eu acho que assim, é não ter medo de falar a palavra, não ficar melhor idade. Não, eu sou velha ou sou idosa, não sei. Eu tenho 64 anos. O que isso significa? Pode significar muita coisa. Sim. Pode significar... Eu estou agora no processo, eu fui atleta. Mas eu nunca gostei de academia. Eu sempre gostei de praticar esporte. Academia, não? Não. Eu, assim, gorda, obesa, eu fazia tênis, o professor pediu para eu parar. Ele falou, eu tenho medo, porque eu tenho uma flexibilidade muito grande. Eu estou fazendo pilates, estou gostando, graças a Deus, Senhor, obrigada. E a professora diz, você tem uma flexibilidade muito grande. Eu estou sem força, eu estou precisando trabalhar porque eu estou perdendo massa magra. E eu tenho... E aí, lá no teu livro mesmo, você vem falando, né? Ai, meu Deus, ela falou, eu tenho que cuidar. Porque a massa não tem jeito, a gente vai perder. Não. Então, o que a gente pode fazer em relação a isso? Porque a consciência a gente tem. Olha aí a escolha. Não, exatamente. E aí, eu... comecei a fazer academia, eu estava pagando e não ia, porque eu não gosto daquele... Nunca eu gostou? Não tinha, Aí tinha que ter dinheiro para pagar o personal todo dia, que não era o caso. Aí eu fui fazer pilates, estou amando minhas aulas de pilates. Eu já tô... E aí eu me emocionei, porque eu falei para a professora, eu estou conseguindo voltar a agachar de novo. Coisa que eu tinha parado. Eu, atleta, eu andava agachada a quadra inteira. Olha. Andava agachada, né? Eu era do Flamengo, então eu subia aquela arquibancada de 2 em 2, eu tinha. E agora o médico falou, você tem uma memória muscular muito forte. Sim, claro. Na hora que você começar, vai aparecer. Mas eu estou aqui viajando, né? Mas o que eu quero dizer, assim, é realmente uma questão de escolha. Não é fácil. Eu tenho arraigado hábitos de sedentarismo. É muito bom que as pessoas dizem assim, você não perde nada se você fizer a bariátrica. Eu falei, claro que eu perco. Claro que perde. Você sempre perde alguma coisa. O que você perde fazendo uma bariátrica, emagrecendo 70 quilos e mudando de tamanho 60 para 42? Eu perco o descompromisso de cuidar de mim. Sim. Por isso que tanta gente que faz bariátrica volta. Então, eu tenho 4 pacientes que reganharam mais de 60 quilos, né? Por conta justamente desse descompromisso. Uma ideia do tipo, já cortou meu estômago mesmo? Não vou engordar mais. Mas isso não existe. Porque primeiro que você tem uma memória... E aí, aqui, ó, a cabeça, que precisa emagrecer junto com o corpo, você tem uma memória de obesidade no seu corpo, né? Ele tem uma memória de armazenamento. Então, se você se descuida, você vai gradativamente voltando para aquele lugar. Até porque, Lucy, ninguém dorme com 40 quilos e acorda com 70, 80 quilos. Esse processo, a gente não se reconhece, a gente não vê. Eu não sei como é que foi para você esse ganho, mas eu não fiz bariátrica, mas eu perdi 36 quilos, né? Fazendo atividade física e dieta, numa fase que eu estava ali com meus 40 e poucos anos, e 39, na verdade, para 40, e eu fiz 70% de risco de infarto pela obesidade. Eu tenho 1,50 m, cheguei a pesar 84 quilos, eu estava obesa nesse lugar, né? E... O mais difícil, primeiro, eu lembro que quando eu abri o meu guarda-roupa e quando caiu a minha ficha de como eu estava obesa, eu juro por Deus, eu não tenho essa lembrança de ter ido aumentando o número da minha roupa. Você tá entendendo? Assim, como é que foi que eu cheguei a vestir 54? Eu tenho 1,5 m. Eu não lembro de quando eu comecei a comprar roupas cada vez maiores. Você sabe o que me deu o estalo, assim, que eu... Foi quando eu estava dormindo e eu acordei. Sem ar. Eu não respirava. E eu no meu quarto, meu filho no quarto dele, olha que coisa maluca. Eu não sabia o que era aquilo.
o cérebro da gente é tão bacana que ele acorda a gente para a gente não morrer. Sufocado, exatamente. Né? E eu não consegui. Imagina você querer respirar e não conseguir. E eu queria voltar a respirar. Olha que cabeça de mãe. Eu não queria que meu filho, no dia seguinte, chegasse no quarto e me encontrasse morta. E ele sentisse assim, eu não pude fazer nada pela minha mãe. Olha, a mãe com falta de ar, mas o que importa é que o filho não sabe. Olha o que é a cabeça de gente, mãe. Mãe é maravilhosa. Olha, é outra coisa a gente tem que que ser estudado, cara. Side, empresa especializada em cuidadores de idosos. E agora, Great Place to Work e saúde mental. E aí eu forcei, respirei e caí desmaiada. Foi a partir desse momento que aí eu fui tratar e eu fui ver, eu tive mais umas 3 crises. E aí era a apneia? A apneia severa do sono. Eu fui diagnosticada com a apneia severa do sono. Eu fui uma pessoa muito abençoada, que eu só tive isso, mas não tive alteração de pressão. Minha pressão, desde que eu me entendo por gente, é 12/8. Grávida, sem estar grávida, tudo 12/8. Agora, eu acho que, assim, envelhecer... Tem gente que envelhece aos 30 anos. Sim. Né? Sim. Eu tô até feliz, porque eu comecei a envelhecer com 64. Agora que você tá entendendo esse negócio, você falou, opa, eu acho que agora eu tô aí. Por exemplo, eu tenho uma filha de 41 anos. Eu não me sinto mãe de alguém de 41 anos. Sabe qual é esse sentimento? Eu não me sinto mãe de alguém de... Fala, mãe, 41, assim, parece, né? Não me sinto. Então, que bom, eu comecei a envelhecer e ter esse sentimento aos 64. Então, deixa eu te contar uma. Minha avó tem 95. Aí, ela virou... Foi o ano 48, foi a última vez que nós passamos juntas. Aí, ela falou pra mim assim, quantos anos, minha filha? Ela tava com 92 na época. Falei, vó, 48. Ela, minha filha, mas você tá muito velha. Não é possível. Eu falei, vó, se eu tô muito velha, imagina a senhora. Ela, mas 48 é muita coisa. Eu falei, tá bom, vó, então a gente combina assim. E aí, quando eu fazia faculdade, eu sou da Gama Filho, fiz Sim, eu também fui da Gama. Nós tínhamos uma colega de turma que a gente chamava de coroa. Olha isso. 40 anos. 40 anos. E a gente chamava ela de coroa, né? Hoje você vê a Cláudia Raia com 50, tendo filho. Teve uma época que eu escrevi em jornal de bairro e eu fiz uma matéria sobre o novo perfil da mulher de 40 anos. Olha que maravilha! Hoje ninguém para escrever sobre mulher de 40 anos. Porque não faz o menor sentido. Não faz, entendeu? Então, eu acho engraçado, eu digo para os meus alunos, e é engraçado que, assim... Você conheceu alguns dos meus alunos lá, Empreendedores do Bem. Eu tenho uma relação com os jovens muito boa. É uma coisa que eu acho que isso é uma coisa importante. Eu tenho procurado trabalhar e é uma coisa que eu quero poder potencializar, é colocar velho junto com jovens. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu conheci você. Porque eu acho também que muitas vezes a galera 60 a mais tem um preconceito em relação ao jovem. Em qual sentido? Eles não querem ouvir nada, eles não querem prestar atenção em nada. Assim, já coloca a galera mais nova num lugar de distanciamento. Enquanto, na verdade, a gente não pode também falar que eles têm preconceito contra a gente e a gente também ter esse mesmo preconceito reverso em relação a eles, né? Porque a gente precisa ouvir. E isso me chamou muita atenção porque eu aprendi muito. Eu falo que um dos lugares que eu mais aprendi foi no evento que eu tive, que você era responsável, né, nos Empreendedores do Bem. E eu ouvi palestras lá muito impressionantes. E naquele dia eu estava indo, e eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 18, um fazendo jornalismo e um fazendo psicologia, e esses meninos me deram uma aula enquanto eu estava a caminho do seu evento, e quando a gente chegou lá foi um tapa na cara, porque tudo que eles me falaram no telefone, eu estava ouvindo de vocês lá, porque eu falando, né, que eu tinha muito preconceito com determinadas redes sociais, e o meu filho de 19, no alto dos seus 19 anos de experiência, disse para mim, mãe, essa plataforma é a maior plataforma de comunicação do mundo, independente de você gostar ou não. E aí, Lucy, você para e fala assim, cara, ele tem 19 anos e ele está tendo mais discernimento do que eu.
Porque eu estava ali num preconceito. Você sabe que a gente fala isso, ele tem 19 anos e tem mais discernimento que eu, já é uma fala... Que teoricamente não era para ter, né? Porque... E aí você vê que eles têm um olhar também que a gente às vezes não considera, né? Muito interessante. Aí o outro de 18, a gente publicou um episódio aqui do Velho Pod com a Renata Filardi e ele me mandou assim, e aí mãe? Aquele jeito, né? E aí mãe, beleza? Tudo codificado, né? Porque eles não escrevem, né? Aí ele falou, olha, acabei de assistir. Pô, mãe, ficou muito F, né? Porque assim, você fez assim, tirou isso... E ele deu uma leitura que eu falei, cara, que massa. Até mandei para Renata, falei, Renata, olha aqui, moleque de 18 anos, olha como que ele leu o nosso podcast, que é um podcast para 50 a mais. Então, eles também têm muita coisa que eles trazem, esse frescor, que a gente tem que estar com a mente aberta para entender, né, Lucinha? Eu, enquanto professora, eu estou presenciando uma coisa que me entristece muito com as instituições de ensino superior. Uhum. Assim, eu não sei me entregar, eu não sei participar de nada se não for para me entregar de coração. Uhum. Se não for para mergulhar e me lambuzar inteiro. Sim. Eu não sei fazer de qualquer jeito, né? Não aprendi, não vai ser agora que eu quero. Eu vejo muitas críticas, assim, falando dos jovens como se o jovem não quisesse nada, como se o jovem não levasse nada a sério. E eu não acho verdade. Eu acho até que eles estão tendo que levar mais coisas a sério do que eles deveriam levar. Uhum. Eu pude ser uma jovem e viver... na época que eu tinha 18 anos, eu não tinha metade das responsabilidades que eu vejo os jovens de hoje ter. Uhum. Quem cuida das minhas redes sociais, me ajuda a confirmar, são ex-alunas, são 3 mulheres incríveis, jovens, que cuidam, que eu ouço muito. Como eu te falei, eu sou muito bem mandada, né? Então, assim, eu lido muito bem com o jovem. Acho que, de novo, você se despir das suas certezas. Isso. E chegar é tão bom quando a gente pode chegar e dizer, eu não sei. É isso. E tá tudo bem, né? Não é porque eu tenho 64 anos que eu vou dizer eu sei. Tem coisas que eu trabalho há 30 anos. Se você chegar e dizer para mim, eu quero ter um evento meu, como é que eu faço? Eu vou te orientar, porque eu trabalho com isso há 30 anos. Agora, se é para botar story ou se é para botar reel, eu não sei. Eu tenho que perguntar para ele. Somos duas. Se é para botar terça de manhã, terça à tarde, eu não faço a menor ideia. Eu tenho que perguntar a eles. E aí eu fico vendo gente fazendo evento para jovem, botando bloquinho e caneta. Eu falo, vai ficar tudo largado. Sim. Porque não conhece. Então, eu acho que assim, tem que misturar. Acho que a gente tem que entender que a idade chega, mas cada idade tem... Porque, por exemplo, eu nunca tive aquela coisa assim, eu quero fazer logo 18, eu nunca tive isso. Eu quero fazer logo 30, eu nunca, talvez por isso eu esteja passando essa etapa de uma forma tranquila. Nunca foi uma questão para você a idade? Nunca foi uma questão. A idade, nunca quis ter a mais do que eu tinha. Uhum. Eu sempre curti todas as minhas idades. Eu lembro do meu aniversário de 8 anos, foi uma festa bem farofada na praia de Coqueiral, com direito a... Eu lembro dos meus 8 anos de idade. Você lembra da sua festa de 8 anos? Eu lembro quando eu era bebê. Meu Deus! Jura? Eu lembro. A minha mãe se espanta. Meu pai foi feirante. Meu pai vendia ovos. E eu bebê, eles me botavam. Eu devia ser um bebê muito calmo, que imagina um bebê em cima de uma barraca de ovos. De ovos na feira. E eu lembro de eu olhando em frente e ver a horta. Minha mãe disse que eu devia ter 2 anos nisso. E eu tenho essa memória. Que coisa incrível. Eu lembro das minhas festas de criança. Minha mãe comprou uma vitrola para ela essa semana. Vitrola. E a gente ouvindo vinil, eu estava ouvindo Ed Lincoln. E aí eu lembrei do meu pai acordando domingo, dia de festa, meu pai botando Ed Lincoln na vitrola, assim. Traz muita memória. Eu ser criança me dá muita saudade, mas eu não trocaria nada.
eu não deixaria de ser agora, porque hoje eu tenho a Maria, minha neta. Sabe, se alguém falasse, você hoje vai poder dar uma visitada na sua infância, é legal. Mas eu não queria voltar a ser criança, porque hoje eu tenho coisas que eu não tinha naquela época. E eu não abro mão delas. É a mesma coisa daquela fala que fala assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje com o corpo de antes, gente, isso não funciona, né? Porque assim, a gente só chegou aqui porque a gente experienciou. Sem a experiência, sem a vivência, como é que seria a Lucy hoje? E acho que eu cheguei até aqui fruto das minhas escolhas, né? Tem uma palestra que aí eu podia ter dito sim e poderia ter dito não. E assim, se eu não... A minha separação foi um caso à parte na minha vida, foi uma coisa que eu fiquei com uma depressão absurda, foi muito ruim, não foi legal. Não foi legal. Eu superei. Mas graças à minha separação, que foi aos 42, eu digo assim, eu me separei aos 42. Que pena que, já que eu tinha que me separar, eu queria que tivesse... eu teria ganhado 10 anos, entendeu? Mas tudo está onde tem que estar, vamos lá. Poderia ter sido aos 32, mas que bom que não foi com 52, né? Exato, tá vendo? Olha aí, ó, tá vendo? Nem com 62, olha aí, ó. Então, mas foi graças à minha separação que é por isso que eu tô aqui hoje. Sim. Se eu não tivesse me separado, talvez eu não tivesse te conhecido. Porque as minhas escolhas me levaram a caminhos que me trouxeram até aqui. Eu conquistei muito, muito da minha segurança, da minha autonomia, de eu hoje estar decidindo sozinha que plano de saúde eu vou fazer. Sabe? O que a Lucy verdadeiramente quer para a Lucy? Exatamente, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Então, a gente é fruto das escolhas da gente. Quando você bota no seu livro, eu posso escolher ter uma vida sedentária e pagar a conta disso, e posso chegar e falar, não é fácil levantar da cadeira e eu acordar às 6 horas da manhã para fazer pilates às 7, não é fácil. Mas hoje é uma coisa que eu estou fazendo porque eu gosto. E eu acho que eu tinha que fazer, até eu faria não gostando, porque eu quero viver mais, eu quero ver a Maria crescer, eu não quero... Teve um amigo que não se cuidava, ele era professor de educação física, enorme e tal, não sei o quê, ele comia, bebia, eu falava, Luiz, você tem que se tratar, tem que se cuidar. Ele morreu de infarto, né? Não sei dizer. E tal, não sei o quê. Aí teve um dia que eu cheguei para ele e falei, sabe qual é o problema? O pior não é você morrer, não. É não morrer. O pior é você não morrer e ficar numa cama dando trabalho para sua mulher que não tem nada a ver com isso. Exatamente. Não é uma escolha dela. Aí ele olhou para minha cara... Eu falei, é isso. Então, eu sou uma pessoa que eu não quero ser... Eu quero representar prazer, carinho para quem cuida de mim. Porque o cuidar de mim não é problema. Eu cuido do meu filho cuida de mim. De outras formas. Cuida ao me dar um telefone, cuida ao levar minha neta para me ver. Cuida ao ver alguma coisa que eu gosto e compra. Isso é cuidar. Então, assim, que a gente continue se cuidando. Eu não quero ser um peso na vida de quem convive comigo, entendeu? La Residência, Centro Residencial Geriátrico, com equipe multidisciplinar 24 horas para cuidar do seu idoso. Somos gente que cuida de gente. Essas escolhas são muito interessantes. Eu nunca tinha... nesses 22 anos de formada, eu nunca tinha ouvido de uma forma tão clara e tão, vomitada, vamos dizer assim, um paciente, um casal que eu fui atender numa residência a pedido do filho. E eu chego nessa casa, esse casal, o cenário era a senhora numa cama, tá? Não eram idosíssimos, ela tinha 73, se não me engano, e ele tinha 79 ou no máximo 80 anos. Ela numa cama, sem mexer todo um lado do corpo, numa sequela de AVC, afásica, não falava mais, e bastante comprometida. E ele na sala, sentado, não enxergava, já cego, pelo diabetes, tá? Pelo diabetes, e usando fralda e com as pernas muito comprometidas, tá? E esse filho, sentado nessa mesa, ele olha para mim, e eu sento, a primeira consulta, e ele diz para mim assim,
eu vou falar com a senhora com muita sinceridade, pode ser? Eu falei, claro, eu estou aqui para te ouvir. Ele falou, você não tem noção da raiva que eu tenho de estar aqui cuidando deles. E num primeiro momento, Lucy, quem está nos ouvindo pode falar assim, nossa, que coisa horrível. E ele disse para mim assim, sabe por quê, Roberta? Porque não foi uma escolha minha. E eles tiveram escolhas. Eles tinham dinheiro, eles tinham plano de saúde. Eu pedia para eles se cuidarem. Ele sabia que era diabético, ela sabia que era diabética. Ele nunca quis tomar remédio, ela nunca quis tomar remédio. Eles nunca quiseram fazer exercício. Eles iam ao médico e não faziam nada que o médico mandava. Aí ela teve um AVC e ele teve todas as complicações que o médico disse que ele teria. E agora eu estou preso nesta casa, cuidando de duas pessoas que escolheram não se tratar e agora eu estou escravo dessas escolhas. Lucy, eu fiquei muda. Muda. Porque ele não está errado. Por pior que seja, é isso. Ele está escravo de escolhas que não foram dele. Ah, mas ele tem obrigação até a página 5. Né? Porque, no fundo, as escolhas, as pessoas ali, não, em momento algum, pensaram assim, essas escolhas vão me comprometer ou vão comprometer os meus também? Eu digo para os meus filhos o seguinte, não espere, já digo isso para eles desde que eles eram pequenininhos, não espere que eu ame vocês somente porque eu sou mãe de vocês. Exatamente. E eu não espero que vocês me amem somente porque vocês são meus filhos. Eu tenho que merecer o amor de vocês. Exatamente. E vocês merecerem o meu amor. Eu botei vocês no mundo, foi uma coisa desejada e tal, mas a gente tem que... Amor é construção. Então, amor é construção. Eu acho que essa escolha, por exemplo, esse plano eu estou mudando, quando eu resolvi, no meio da pandemia, é uma história longa, né? Mas assim, no meio da pandemia eu fiz um plano PJ e tal, precisavam que fosse 3 vidas. O meu filho e a minha nora foram de uma generosidade e vieram para o meu plano para que eu tivesse as 3 vidas. Plano de saúde pessoa jurídica no Brasil, a ANS não regula. Sim. Então, enquanto um plano de saúde pessoa física aumenta 6%, o plano muda 25%. Sim, e tudo bem. Tudo bem para o critério nacional. Em 4 anos você paga o dobro do E eles vieram para esse plano, foram de uma generosidade. Agora que eu estou pensando em mudar, antes de qualquer coisa, eu fui conversar com eles. Por quê? Porque eles vieram e foram, eu falei, tudo bem para vocês? Vocês querem desfazer o plano e sair ou vocês vão continuar? Então, as primeiras pessoas com as quais eu falei, quando eu pensei em mudar de plano, foi com eles dois. Porque eu acho que é respeito. Eu acho que eu não fiz mais do que minha obrigação. Então, eu entendo que tem um livro eu fui do grupo das Amigas do Peito, trabalhei com aleitamento materno durante muito tempo, e tem um livro da Flora Davis, que é O Mito do Amor Materno. Sim. E esse livro fala de uma coisa, que esse mito é uma coisa construída, que na época dos escravos, os bebês brancos nasciam e ficavam com as pretas para o aleitamento. Aleitamento, e depois que iam para o colo da mãe. Então, que amor materno é esse? Por isso que eu nunca fui uma pessoa que coloquei o aleitamento como uma obrigação da mãe. Né? Ao contrário do grupo, o pessoal fala, tem que amamentar. Eu falo, não, peraí, a mulher vai escolher. Ela não vai dizer que o leite dela é fraco. Eu não quero dar de mamar, é um direito que você tem. É a escolha, direito é porque é escolha. As consequências... É uma outra história. Você está assumindo, né? Eu já não... Me preocupa a questão da vacina, você decidir por outra, que é uma criança, se ela vai ficar imunizada ou não de uma doença. Isso já é complicado, mas é a escolha que você faz, né? Mas as escolhas que a gente faz para os filhos da gente, a gente tem que pensar nesse filho. Então, quando eu estou optando finalmente cuidar mais de mim, apesar de eu não gostar, de eu não fazer, é porque eu não quero me tornar um peso, um estorvo que
na vida de quem cuida de mim, porque já é complicado você cuidar, você conviver com uma pessoa mais velha, porque tem as limitações, você já faz concessões, né? Ainda mais uma pessoa que é doente crônico, por exemplo, né? Eu acho que é muito complicado, né? É isso. E aí, minha gente, vocês estão entendendo o papo aqui, né? Nós estamos falando de situações em que a gente fala sobre escolhas conscientes. E eu falo isso aqui, acho que em todo episódio a gente fala isso aqui. Tá gostando desse assunto? É um assunto que mexe, né? Eu tenho certeza que tá um monte de gente aí pensando, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo da minha vida? Então, assim, comenta o episódio, ativa lá o sininho, fala o que você tá achando, dê dicas, curta aqui os nossos episódios, todos que estão lá no Velho Pod, que cada um é mais impressionante do que o outro. Infelizmente, o nosso podcast começa a caminhar pro fim, porque uma hora tem que acabar. Mas a gente não pode terminar esse podcast sem fazer 2 perguntas que todo mundo tem que responder aqui. Bora lá. Lucy, todo mundo aqui, no final do programa, tem que me responder 2 perguntas. Ai, meu Deus. Pois é. A primeira é: o que te pira no sentido ruim? O que te deixa chateada? O que te deixa, assim, que você vê uma situação e fala, putz, isso me deixa pirada da vida? E o que te inspira na vida? Diga para mim. Olha, o que me deixa pirada tem muito a ver com o que a gente falou aqui. É as pessoas quererem definir o que é melhor para você. É quando eu percebo que eu estou vivendo, por exemplo, de uma forma até que não me agrada. E é legal que eu procuro manter o sininho alerta, né? Isso me pira. Eu falo, não, isso não tem a ver comigo. Isso não sou eu. Eu acho que é libertador. Então, eu acho que a gente vive um Big Brother constante. Que é todo mundo querendo dar pitaco e querer saber da vida do outro. Então, eu acho que assim, seja velho, seja novo, seja criança, vai viver a tua vida. Já é difícil você viver a tua vida, você querer viver a vida do outro. Dá conta de viver a tua vida com todos os erros, com todas as dúvidas, porque isso vai te engrandecer, isso vai te valorizar. E o que me faz brilhar os olhos são justamente os meus alunos. Ai, que lindo! Os meus alunos, meus filhos, eu digo meus jovens. Então, assim, eu digo que os meus alunos, e são literalmente meus anjos da guarda. Por vários trabalhos, vários projetos, eu fui indicada e me dá um tesão incrível ser indicada por um jovem. Quando eu vejo um jovem indicando para um trabalho, me mandando oferta de emprego e oportunidade de trabalho. Por que isso me brilha os olhos? Porque você vê que você está no caminho certo. Você vê que o que você está fazendo, o que você está falando, faz sentido para alguém. Tem aquela minha frase, que é comunicar é fazer sentido no outro. Não pense que comunicar é fazer sentido para você. Aí você não está comunicando nada. Agora, procura conhecer o outro para você comunicar. O meu cabelo, ele não vai fazer sentido para todo mundo. Não vai. Mas nem é essa a intenção. Ele começa fazendo sentido para mim. A forma em que eu vivo, o que eu faço ou deixo de fazer, não vai fazer sentido para todo mundo. Mas é legal, sabe o quê? Quando a gente está atento e a gente consegue identificar com quem a gente faz sentido. Você é uma pessoa que faz muito sentido. Você mais ainda. E é uma pessoa que eu quero muito, 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 muito pertinho de mim. Para o que você me chamar, você pode dizer, eu tô dentro. Eu tenho certeza, porque você faz todo sentido pra gente, todo sentido pra mim, todo sentido pro Velho Pod. E eu tenho certeza, Lucy, que todo mundo que ouviu esse podcast hoje, que ouviu essas histórias, eu tenho certeza que você tá aí buscando o que brilha teus olhos, o que te faz aí gerar esse sentimento e, principalmente, quais as escolhas você está fazendo na sua vida. E se você está fazendo escolhas por você ou pensando no que o outro acha que você tem que escolher.
Gostou disso? Então, olha, compartilha, continua seguindo a gente aqui. Mais uma vez, muito obrigado e gratidão a todos os nossos patrocinadores, Drogs Mil, Side, La Residência, que são eles que fazem as histórias inspiradoras acontecerem todos os dias. Até a próxima, gente. Beijo!